Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade na nossa série sobre a Bíblia. E agora que você já sabe como que a Bíblia é importante, a importância da Bíblia, agora que você já sabe como ler ela corretamente, você vai ensinar, né? Não. Agora que a gente sabe interpretar o texto corretamente, a gente vai aplicar, a gente vai viver o texto. Abre comigo, por favor, em Mateus 7. Mateus 7. Mateus 7. Pronto. 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Não basta somente ouvir as palavras que Cristo fala, não basta somente entender, nós temos que praticar as palavras de Cristo. A gente tem que viver o que Cristo nos ensina. E quem vive o que Cristo fala é comparado a um homem prudente, que constrói a casa sobre a rocha. E a rocha aqui não é ouvir e praticar. A rocha é Cristo. Porque 1 Pedro vai dizer que Cristo é a pedra angular. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios que nós temos que construir sobre o fundamento que já foi lançado, que é Cristo. Para a gente entender o que é ouvir e praticar, a gente tem que ver Lucas, porque esse texto dá duas interpretações. Tinha uma areia e tinha rocha, aí um cara construiu a casa sobre a rocha e o outro cara construiu a casa sobre a areia. Ou a gente pode entender como Lucas nos mostra. Vai lá em Lucas, por favor, Lucas 6. É a mesma passagem. Lucas 6, 48. Quem ouve as palavras e pratica, esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Quando você ouve as palavras de Cristo e as pratica, você cava e vai mais fundo e vai mais profundo e não estabelece a sua vida sobre a areia, mas sobre Cristo. Essa é a forma de ir mais fundo no rio de Deus, ouvindo as palavras que Ele nos diz e praticando. Porque, volta lá em Mateus 7, por favor. O texto antes dessa parábola é: quem entrará no reino dos céus? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Não basta somente ter o conhecimento que Deus é Senhor, que Cristo é Senhor, mas nós temos que praticar a vontade do Pai, nos afastar do mal. Porque em 1 João vai dizer: e nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os mandamentos, este é mentiroso e a verdade não está nele. Não pode ser apenas um conhecimento, mas tem que ser um conhecimento que nos leva a praticar, nos leva à prática, nos leva a viver. Olha que vai estar em Deuteronômio 6. Abre lá em Deuteronômio 6. Deuteronômio está antes de Josué. Versículo 4. Escute, Israel, o Senhor, nosso... Não, pera. É isso. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E como nós sabemos e temos o conhecimento que Ele é Senhor, isso tem que gerar algo em nós. E gera o quê? Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. O conhecimento sobre quem é Deus, o conhecimento dessa palavra tem que gerar algo em nós, tem que gerar atitudes. E olha que vai estar lá escrito no versículo 8. Também deve amarrá-las, as palavras que foram ditas. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por fronte entre os olhos. Se você for para Israel, ainda tem um pessoal, uns judeus um pouco mais ortodoxos, não sei se é ortodoxo, mas tem alguns judeus que andam com pedaços dos 5 primeiros da Torá, que é a Bíblia deles, no pulso e na testa, tipo um mini outdoor na testa. Eles levam bem literal essa parte, mas tem um sentido mais profético, eu acho, esse texto, que é: nós temos que deixar a Bíblia influenciar a nossa mente, o nosso conhecimento, mas também influenciar as nossas atitudes, colocá-la na nossa mente, na nossa cabeça e colocá-la nas nossas mãos, nas nossas atitudes, porque o nosso conhecimento, o conhecimento que temos de Deus, tem que gerar algo em nós. Olha o que Martin Lloyd-Jones vai dizer. Deixa eu achar o celular primeiro. Nossa, que bagunça também. Calma aí que eu perdi o celular. Aqui, achei. Devia ter preparado antes? Devia, mas desculpa aí. Martin Lloyd-Jones vai dizer: quanto mais conhecimento você adquire da Bíblia, mais perigoso ele é.
se você não aplicá-lo à própria vida. Nós temos que, além de ter conhecimento, aplicar a nossa vida. E nós vemos isso também porque antes da parábola dos fundamentos, que é essa que a gente está lendo, lá em Lucas, antes dela vem as árvores e os seus frutos, que nós conheceremos a árvore pelo seu fruto. O Evangelho tem que influenciar as nossas mentes e as nossas atitudes, os nossos corações. O Evangelho não veio trazer um remendo para mudar uma parte da sua vida, não, ele veio trazer um renovo para mudar ela inteira. E por fim, lembre-se que você é a Bíblia que o mundo está lendo e os sermãos que o mundo está prestando atenção, já disse Billy Graham. E eu te faço o desafio, e o desafio dessa vez, como eu sei que você está cumprindo o desafio de ler Marcos, de decorar o texto bíblico, agora você vai ler eles e o que você aprendeu você vai aplicar à sua vida. Você tem que fazer esse texto virar uma realidade para você. É isso, é nóis, tchau!